Boa tarde, minhas queridas. Hoje nós vamos falar sobre Eva. Continuando sobre o nosso estudo sobre as mulheres da Bíblia, hoje nós vamos falar sobre a Eva. Em Gênesis 1:27, a palavra diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a palavra nos revela que o Senhor criou o homem e a mulher, né? A sua imagem. Então Deus criou a mulher para ser equivalente ao homem, ser a sua ajudadora idônea. E sendo criada do próprio homem, ela mantém um relacionamento íntimo com ele. Eva não teve outra mulher para ensiná-la. Ela não tinha exemplos de outra mulher, como o exemplo de uma mãe, de uma avó, de uma tia ou de qualquer outra mulher. Ela confiava apenas no seu Criador para ensiná-la. Eva nunca foi criança, ela não foi filha, não foi adolescente. Então ela teve que passar por diversos processos, diferentes, sem ter um referencial de ter sido criança, de ter sido filha, de ter sido adolescente. Ela foi a primeira mãe do mundo. A Bíblia revela que Eva viveu 930 anos e deve ter gerado inúmeros filhos. Eva fora criada pura, santa, sem pecados. Ela vivia num paraíso, um ambiente perfeito, porém, isso não a manteve longe dos ataques de Satanás. E é o que acontece conosco, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando frequentando a casa do Senhor, Satanás não deixa de nos atacar, porque ele já está perdido, Ele perdeu a batalha, Jesus venceu, e ele quer levar com ele o maior número de almas possíveis. E quando alguém se encontra com Cristo, reconhece ele como seu Salvador, o diabo acabou de perder uma alma. E ele não quer aceitar isso, de jeito nenhum. Então Satanás faz de tudo para atacar, Quando Deus expulsou Lúcifer do céu, Lúcifer, Satanás, se chamava Lúcifer, era um anjo de luz, era um músico do Senhor, e ele se rebelou contra Deus porque ele queria ser como Deus, E sendo muito inteligente, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do Senhor a se rebelar contra ele. Então eles foram expulsos do céu e ficaram vagando sobre a terra. O diabo, o que ele faz? Ele fica devagar, O que ele faz é vagar, fica vagando pela terra, ou seja, ele não tem nada o que fazer da vida. Então ele vai infernizar a vida de nós, seres humanos. Por quê? Porque ele tem uma grande inveja de nós. Porque você veja que ele foi expulso do céu por se rebelar contra Deus, porque queria ser como Deus. E Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, Satanás tem um profundo ódio pelo ser humano e ele vai tentar fazer de tudo para atacá-lo, como ele fez com Eva, com Adão e Eva. No princípio, ele continua com as mesmas estratégias. Ceder às tentações nos priva da comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, Quando eles cederam à tentação, eles foram privados da comunhão com Deus. Adão e Eva, eles formaram a primeira família e toda a humanidade é descendente dessa família que teve natureza pecaminosa. Ou seja, por herança somos todos pecadores. Mas a partir do momento em que aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos enxertados na videira de Jesus, na videira de Cristo, e nos tornamos filhos por adoção.
né? E somos herdeiros, né, do trono de Deus, somos herdeiros dos céus. Isso é uma questão de escolha, nós podemos escolher. Agora vamos ver o que nos diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, antes de haver o pecado não havia morte, o homem pecou, né? O castigo foi ter a morte, e todos nós somos descendentes dessa família pecaminosa e herdamos a morte, né? E temos a esperança em Cristo Jesus da vida eterna, porque nós só temos dois caminhos, ou o céu ou o inferno. A vida eterna é fato, nós somos seres imortais, não a nossa carne, porque a nossa carne é podre, né? É só uma casca, mas o nosso espírito é imortal. Então nós temos que escolher aonde iremos passar a eternidade. Eva foi a primeira a pecar e viveu e viu as consequências do seu pecado ao ter que sepultar o seu filho Abel. E foi a primeira mulher a ouvir a profecia de Deus sobre a morte de Jesus, quando Deus disse à serpente em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Através de uma mulher o mundo manchou-se com a marca do pecado. Também através de uma mulher o Filho de Deus foi trazido ao mundo. E na cruz, quando Jesus disse: está consumado, ele venceu todos os poderes satânicos que Adão e Eva, como agentes do inimigo, trouxeram à humanidade. Eva foi criada para auxiliar o seu marido. Se você é casada, você está ajudando o seu esposo a cumprir os planos de Deus na vida dele? Apesar de pecar, Eva aceitou o perdão de Deus. Qual a sua reação ao pecar? Você se arrepende? Você pede perdão a Deus e aceita o perdão dele? Nesse momento vamos orar ao Senhor. Querido Deus e grandioso, estamos aqui diante da tua gloriosa presença, meu Pai, querendo te pedir que humildemente entre nos nossos corações, aquebranta os nossos corações, nos traz entendimento sobre a tua palavra, que possamos ser mulheres firmes, fortes na fé, que não nos desviamos dos teus caminhos, que possamos auxiliar o nosso marido nos planos que Deus deu ao nosso esposo. Senhor, que quando nós pecarmos, possamos nos arrepender profundamente e que o Senhor nos perdoe. Em nome de Jesus. Amém.